Tudo bem, família? Sandro, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu nome é Domingos Pedro, mais conhecido como Domingos Trader. No vídeo de hoje, basicamente, eu vou ensinar para vocês umas dicas eficientes sobre a utilização da média móvel. Eu sei que várias pessoas simplesmente só colocam lá o período na média e não sabem exatamente como ler e como usar a média móvel ao seu favor. Antes disso, vou explicar para ti. Eu não irei simplesmente te explicar o que é média, o que são as médias móveis e como é que se usa. Mas sim, eu vou poder instruir como tu deves usar da maneira correta. Lembrando que o mercado não é 100% assertivo. Aquilo que eu utilizo, talvez nosso trader não pode utilizar. Mas essa aqui é só uma estratégia muito boa que eu vou te mostrar, que é para tu leres como é que funciona a média móvel. Bora. Eu estou aqui simplesmente no Bitcoin. Estou no Bitcoin no gráfico de 1 hora. Eu irei simplesmente fazer o seguinte. Vou mudar de ativo. Vou buscar um ativo extremamente volátil como Doge USDT. Acho que Doge USDT está numa tendência. Tá, é só pegar LTA. Vamos pegar aqui LTA. Apesar que ela tá aqui na posição de baixa, né? Que temos uma, podemos falar com uma acumulação. Ela identifica-se que está numa tendência de alta. Esse é o topo e fundo desse tendência de alta. Exatamente assim que eu faço a minha leitura. Bem, vou exatamente usar aqui o tempo gráfico menor de simplesmente 5 minutos. E vou endireitar aqui. 5 minutos nós estamos dentro de uma tendência de baixa. É 1 hora, tendência alta. 5 minutos, uma tendência de baixa. Ok. Supomos que eu venho aqui no mercado e eu simplesmente entro, chego e vejo o gráfico desse jeito aqui. Agora eu tenho que fazer exatamente o seguinte. Tem dois métodos que eu posso ensinar para você como ler o mercado usando as médias móveis. Primeiro vou ensinar para vocês como ler utilizando uma média, ou seja, apenas uma linha de tendência. E a média móvel que vamos poder utilizar vai ser simplesmente o EMA, não o SMA. Vamos utilizar o EMA, que é a média móvel exponencial move average. Vamos utilizar o EMA. A linha mais assertiva que eu utilizo aqui simplesmente é de 20 período. Lembra? 20 período é que me ajuda a poder fazer esse tipo de análise. Ok, ativei aqui e simplesmente, deixa eu mudar a coloração, né? Meter uma cor mais visível, meter a branca tá bom. Ok, temos que saber um dos conceitos principais. A média móvel também faz o papel simplesmente de suporte e resistência. Ou seja, a média móvel também é utilizado para poder estar em zonas em que o mercado possa retrair, possa buscar uma retração. A utilização da média móvel também desse jeito aqui. Aqui nós podemos ver simplesmente dois tipos de posições da média móvel. Podemos ver uma posição em que a média móvel está na parte... podemos ver uma posição em que a média móvel está simplesmente na parte de cima. E podemos ver outra posição que a média móvel está simplesmente na parte de baixo. Podemos ver que aqui dupla posição. Na parte de cima e na parte de baixo. Daqui, na parte de cima e na parte de baixo. Ok, na parte de cima, aqui, na parte de baixo. Podemos ver essa dupla posição. Quando simplesmente está na parte de cima, ela vai fazer o papel de resistência. Quando está na parte de baixo, ela vai fazer o papel de suporte. E vice-versa. Nós podemos usar isso aqui ao nosso favor. Primeiro ponto que eu tenho aqui, temos que saber exatamente como nós podemos entender. Se exatamente, buscar uma simulação aqui. Se a nossa vela está na parte de baixo e a média móvel vai na parte de cima, nós estamos dentro de uma tendência de baixa. Ou seja, essa média está acima do gráfico, estamos dentro de uma tendência de baixa. Se a média está abaixo do gráfico, estamos dentro de uma tendência de alta. Tens que pegar esses dois conceitos aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos pegar, vamos ajeitar aqui, né? Vamos buscar ajeitar aqui. Podemos ver aqui, nessa posição que está aqui. A média móvel está simplesmente na parte de baixo. E nós estamos dentro de uma tendência de alta. Aqui a média está na parte de cima, estamos dentro de uma tendência de baixa. É isso exatamente que eu ensino nos meus alunos. São essas duas posições que eu consigo exatamente analisar. Normalmente vai acontecer pelo cruzamento da média, ou seja, quando simplesmente o preço rompe a média da parte de cima, nós podemos identificar como uma tendência de alta. Isso tu podes utilizar, né, para poder fazer uma previsão exata do mercado, exatamente dessa maneira que está aqui. Dupla posição. O preço abaixo da média móvel, simplesmente tendência de baixa. O preço acima, não, preço abaixo da média móvel, simplesmente tendência de alta. Preço acima da média móvel, tendência de baixa. Pode ver aqui fazendo papel de resistência e simplesmente aqui fazendo papel de suporte. É exatamente dessa maneira aqui que vocês podem exatamente analisar. Ok, e quando é que o mercado simplesmente está numa posição consolidada? Não podemos perder esse. Consolidação ou lateralização. Normalmente, quando o mercado está numa posição consolidada, a média móvel tem sempre o papel de não na parte de cima, não na parte de baixo, mas sim andar no meio entre elas. Nós podemos ver aqui que nessa posição que está aqui, essa posição que está aqui, a média móvel não foi na parte de cima, nem foi na parte de baixo. Ela simplesmente foi andando entre o meio
do nosso gráfico. E aqui podemos olhar uma zona lateralizada ou consolidada. Eu utilizo assim, são dois modos. Quando está na parte de cima, e nós estamos dentro de uma tendência de baixa. Quando está na parte de baixo, estamos dentro de uma tendência de alta. E quando simplesmente ela anda no meio das velas, nós simplesmente estamos numa posição de consolidação. Temos que entender esse jeito aqui dentro do mercado. Então, com base nisso, tu consegues utilizar para poder prever a posição em que está simplesmente o mercado. Eu vou tentar, não vou tentar, né? Vou colocar aqui gráfico de um minuto para poder fazer uma previsão. Aqui você podem ver que ela simplesmente está pegando essa posição aqui, ó. Tá andando aqui. Aqui já rompeu. Tá vendo que pegou o rompimento? Ela puxou na parte de cima. Ela pegou o rompimento. Provavelmente ela vai buscar essa liquidez aqui. Ela rompeu a minha média, então aqui identifica-se como possível tendência de alta. Agora é só esperar a continuidade e vir buscar essas liquidez aqui. É literalmente assim. Ou simplesmente lá, tá vendo essa zona que está aqui? Aqui esse fundo, tanto esse fundo. Foi rompido o triplo fundo e ela vai buscar essa liquidez aqui. Aqui já colocaria, marcaria aqui, tá vendo? Ou se ela conseguir chegar até aqui, ela literalmente chegaria aqui e toca e simplesmente deixa na posição. Simplesmente utilizar a média móvel já fez aqui um setupzinho, né? Um setup que não tem que se fazer uma leitura totalmente consciente. Fazer exatamente assim que eu analisei. Fiz aqui a minha leitura, a minha pequena leitura, né? Triplo fundo, posição de alta, única posição. Temos também aqui duplo fundo. Agora veremos se ela vai formar mais outro topo, né? Não fundo, topo aqui. E vai pegar a continuidade. Então a média móvel automaticamente já indica essa posição. Aqui teve um rompimento, ela ficou na parte de baixo. Então o mercado vai sempre nadar numa possível tendência de alta. Eu posso ver aqui e posso exatamente analisar aqui. Em 5 minutos nós ainda estamos dentro de uma tendência de baixa. Exatamente assim. Agora vou ensinar para vocês simplesmente como fazer a leitura com duas médias móveis. Nesse caso nós vamos utilizar uma média móvel de SMA, ou seja, SMA. Utilizar uma média móvel de EMA, vamos utilizar com uma média móvel de SMA. É simples, é só tu entrares na tua corretora, né? Escolheres a média móvel, ou vou escolher aqui já estou a minha SMA, né? Aqui tem o EMA, que é o meu período é 20, e o SMA, o período tem que ser abaixo, não acima, abaixo, tem que ser sempre abaixo. Que é simplesmente 15, o período 15. Exatamente essa posição que está aqui. Só que aqui vamos ter que olhar uma diferença exata, para tu não se enganares. A diferença é exatamente o quê? Diferente na posição contrária, que nós simplesmente analisamos na posição de baixo e cima, aqui vamos ter que analisar nas duplas médias móveis, ou seja, qual média móvel vai romper quem. Nós temos que olhar que o SMA e o EMA vão andar exatamente nas posições contrárias. O primeiro ponto que nós temos aqui, nós teremos exatamente um ponto, ou seja, teremos uma posição exata. Primeiro ponto é o SMA. Normalmente o SMA será a média móvel que vai sempre estar cruzada para cima e nós vamos sempre analisar a média móvel contrária. A média móvel contrária vai ser o quê? A média móvel contrária simplesmente será o EMA. EMA sempre vai estar do cruzamento contrário dela. Se o SMA cruzar para cima e o EMA simplesmente cruzar para baixo, nós simplesmente estaremos diante de uma tendência de baixa. Tens que olhar esse duplo cruzamento. É importante que você analise assim. Aqui estamos a fazer mudança de tendência com base no cruzamento das duas médias móveis. Então, aqui o SMA cruzou para baixo, tendência de baixa. Pode ver aqui, aquela cruzou para baixo, tendência de baixa. Cruzou para cima, tendência de alta. Tá vendo aqui? Tivemos uma tendência de baixa. Aqui tivemos o cruzamento das duas médias. Ela pegou a posição de baixa. Podemos ver a posição anterior, né? Aqui, vamos pegar uma tendência de alta. Aqui onde tem a tendência de alta, né? Aqui tivemos um cruzamento, possível tendência de alta. Exatamente dessa posição que está aqui. Tendência de alta. Pegamos a dupla posição. Aqui tivemos o cruzamento dela, tendência de alta. Aqui tivemos o cruzamento para baixo, tendência de baixa. Então, é exatamente essa posição. O que vocês têm que fazer é exatamente o seguinte. Não ignorar completamente, mas vão ignorar exatamente o SMA. Vamos só focar no EMA, ou seja, pelo cruzamento do EMA. Não se SMA rompeu quem. Mas se esse SMA romper o EMA olhando para baixo, nós simplesmente estaremos dentro de uma tendência de baixa. Se o EMA romper o SMA olhando para cima, dentro de uma tendência de alta. Vamos fazer aqui uma simulação exata. Ok, aqui exatamente tem o meu EMA, rompimento para cima. Vamos simular aqui. Não. EMA, rompimento para cima. Aqui temos o SMA, foi rompida na posição de baixa. Aqui diante estamos numa tendência, aqui estamos dentro de uma tendência de alta, aqui estamos dentro de uma tendência de baixa. São esses dois padrões que tens que olhar aqui.
Deixa eu fazer o seguinte. Vamos fazer uma. Colocar aqui a marcação, né? Aqui, aumentei. Baixa. Vamos se escrever bem aqui. Baixa. Boa. Ela fez essa posição. Boa. Então, vamos exatamente fazer essa posição aqui. Aqui estamos diante de uma tendência de baixa. Aqui, aumentei B. Aumentei aqui, mudar para A. E aqui vai aumentar A. Ou seja, baixa, alta. Rompeu, cruzou para baixo do SMA, baixa. Rompeu, cruzou para cima do SMA, alta. São os dois padrões que tens que olhar. Até tirar print e faça aí exatamente um review desse vídeo, assiste mais de uma vez para poder te ajudar a entender essa compreensão. Então, são exatamente essa bandeira aqui. Lembrando para você, não é só tu pegares e utilizar dentro da tua corretora. Tens que entender e tens que saber como é que nós podemos utilizar. Isso aqui é muito importante para você não chegar aqui e depois tomar some loss porque queria simplesmente pegar uma operação não 100% assertivo. Tens que escolher essa posição. Se você gostou desse vídeo, aqui simplesmente tem um link da minha mentoria e também tem um link que vai levar simplesmente a toda a minha rede social. Muito obrigado por tudo. Lembra sempre, esse ano é ano de poder mudar. Se nada mudar, mude você.